O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos, hoje nós fazemos memória nesta Santa Missa destes dois nossos amigos do céu, porque é isso que eles são para nós, Pedro e Paulo, amigos do céu, intercessores e exemplos de fé para nós. Esses dias eu tinha ido visitar um túmulo, uma igreja onde estava o túmulo de uma mulher que viveu santamente aqui no Brasil, servindo através da sua vida, através do colégio que trabalhava, uma freira, uma religiosa. E alguém me perguntava, mas porque a pessoa me viu rezando perto do túmulo dela e me perguntou: o que você sente quando você vai rezar assim perto do túmulo? Eu falei: primeira coisa, um exemplo para mim, e segunda coisa, um amigo no céu. Porque é assim que eu quero ver os santos, eu quero ver as pessoas que serviram a Deus e que não vão terminar dentro de um cemitério. Talvez o seu corpo sim, talvez os seus ossos sim, mas não a sua alma, não a sua identidade que vive em Deus. E por isso que hoje nós estamos fazendo memória desses dois grandes homens da fé, que foram conquistados por Jesus com o olhar de Cristo, com o olhar amoroso de Cristo, que olhou para eles e que os chamou para andar na sua presença. Um que trabalhava como pescador
Pedro tinha uma espécie de um negócio, tinha um pesqueiro, podemos dizer, não pesqueiro, mas um barco, redes, uma espécie de uma banca onde vendia os seus peixes. E Jesus olha para ele e diz: vem, segue-me. Outro, que era um fariseu, um homem inteligentíssimo, estudado, preparado, mas que achava que a igreja era uma seita que deveria ser perseguida e deveria ser destruída. E no caminho para Damasco, Jesus olha para ele e diz: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E a experiência é tão grande. A gente costuma às vezes falar que Paulo caiu do cavalo, foi quase que atropelado ali pela graça de Deus no caminho de Damasco, e Deus os chamou. Chamou Paulo e chamou Pedro para andar com ele. É claro, Paulo, depois já que Jesus tinha ascendido aos céus, foi uma experiência espiritual que ele teve, mas Pedro, a experiência física de andar 3 anos com o Senhor. Mas seja em um, seja em outro, uma coisa que impressiona em Jesus é que ele teve que ter paciência com aqueles homens. Não desistiu de acreditar que Deus poderia trabalhar no coração deles se eles se abrissem à graça de Deus. E foi conquistando o coração daqueles homens para o Evangelho. Foi conquistando o coração daqueles homens para torná-los apóstolos, pessoas que iriam confirmar outros na fé, anunciando a fé, levando a fé à frente. Porque Deus é assim, queridos. Quando ninguém mais confia em você, Deus confia. Quando ninguém mais acredita em você, Deus acredita. Quando falta às vezes os apoios da segurança humana, Deus mostra que nunca vai desistir de você e vai esperar por você, mesmo que talvez por um bom tempo você ainda seja resistente à graça dele. Como foi Pedro, que teve que aprender a reconhecer que sem Deus nós não podemos nada. Pedro teve um determinado momento que, quando Jesus começou a falar que iria ser perseguido, iria sofrer, iria morrer, Pedro disse: Senhor, que isso não te aconteça. E Jesus disse: para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, mas como os homens. Em outro momento, Pedro disse: nós vamos morrer contigo. Nós vamos dar a vida por ti. Jesus disse: antes que o galo cante 3 vezes, antes que o galo cante, você, Pedro, vai me negar 3 vezes. Mostrando o quê? Mostrando a fragilidade do ser humano quando ele confia somente em si mesmo. Porque nós não nos bastamos somente confiando em nós mesmos. Porque até o desejo de querer fazer o bem é graça de Deus e é ação de Deus em nós. Por isso que o cristão, uma das primeiras coisas que a gente deve aprender a andar com Jesus, a estar com Jesus, a ser discípulo de Jesus, é jamais confiar em nós mesmos.
Mas, Frei, será que isso seria uma irresponsabilidade, uma falta de, sei lá, de autoestima? Mas como assim? Eu não vou confiar em mim? Eu não vou confiar no meu potencial? Eu não vou confiar na minha inteligência? Eu não vou confiar na minha vontade? É isso mesmo. Você confiando em você mesmo é insuficiente. Porque Pedro confiou em si mesmo. Depois chegou uma empregada lá do palácio e disse: não era você que estava andando com Jesus? Não sou eu. Você está louca, mulher. Não sou eu. Confiou em si mesmo. Não foi possível sustentar com coragem o testemunho diante de uma pessoa. Mas quando vem a graça de Deus, quando vem o poder do alto, a força do Espírito Santo na vida de uma pessoa, a pessoa se levanta diante de reis, diante de poderosos, diante de quem quer que seja, como Pedro aparece hoje no Evangelho, escoltado, guardado por 16 homens que vigiavam. Por quê? Porque ele estava tão cheio da graça de Deus que quando ele saísse da prisão, a primeira coisa que iria fazer é aquilo que ele estava proibido de fazer, que era o quê? Anunciar o Evangelho, falar do amor de Deus, do amor salvífico de Deus pelo ser humano, porque ninguém mais poderia contê-lo, segurá-lo. Por quê? Porque ele começou a acreditar naquele que tem o poder até mesmo sobre a sua própria vida e sobre a sua própria morte. Porque Pedro descobriu que quando há sentido para a vida, há sentido para a morte, queridos. Se você não é capaz de dar a vida por aquilo que você acredita, não basta, não vale a pena viver por aquilo. Se você não é capaz de sustentar, de realmente ser fiel, de corresponder, de levar a sério aquilo que você acredita, a tua vida se torna uma mentira. Por isso que Pedro aprendeu a dar a sua vida por aquilo que ele acreditava. A dar a sua vida por Cristo. Enquanto ele ficou negociando, enquanto ele ficou se preservando, ele não foi feliz. Porque só somos felizes quando damos a vida por aquilo ou por aqueles que amamos. Enquanto queremos viver a vida ao nosso modo, sem se entregar, sem amar, sem se lançar com confiança no que acreditamos, nós vivemos uma vida cheia de temores, cheio de medos e achando que nós controlamos do jeito que queremos a nossa vida, e isso é mentira. Paulo fez essa experiência. Ele se sentia bem preparado. Eu sou um dos melhores rabinos, eu sou um dos melhores mestres, eu conheço a Bíblia, eu conheço a lei, eu vou perseguir a igreja, o que eles estão fazendo é errado. E Jesus mostrou para ele que ele estava redondamente enganado, que ele precisava ser conquistado pela graça de Deus, e de perseguidor ele se tornou um grande apóstolo, a ponto de dizer hoje: combati o bom combate, está guardada para mim a coroa que vou receber, não só a mim, mas a todos aqueles que também perseveraram, a todos aqueles que também creram e confiaram.
ou seja, nós. Por isso que você nunca deve se esquecer, querido, que você é filho, que você é filha de Deus. Que você faz parte de uma família real, que você tem uma dignidade, que Deus te deu essa dignidade e que está gravada, que está marcada com o fogo do Espírito Santo no teu coração e na tua alma, e ninguém poderá tirar essa marca de Deus de você. Não é o que você tem que te diz quem você é. Não é o que você conquista que vai dizer quem você é, qual é o teu valor, o quanto você custa. Como às vezes somos iludidos e enganados pelas miragens que o mundo coloca diante dos nossos olhos. Então, se você tem muito, se você é famoso, se você é reconhecido, se o mundo te colocou lá em cima, então você é importante. Aí quando o mundo te coloca lá na lama, lá embaixo, lá no fundo do poço, você não vale mais nada. Ué, mas aí é o mundo que diz e coloca o teu preço e o teu valor. Mas diante do olhar de Deus, você vale por ser seu filho. E Deus jamais desiste de nós. Tu tens reservado também para ti uma coroa de glória também. E não devemos deixar essa coroa rolar pelo chão. Nós fazemos parte de uma família real. Fazemos parte da família de Deus. Fazemos parte dessa família no qual nós temos uma dignidade altíssima, ou seja, cada um de nós vale o preço do sangue de Jesus, vale a vida de Deus. Esse é o nosso valor. Ah, Frei, mas se eu cair no pecado, você vale a vida de Deus. Ah, Frei, mas se eu for fraco, você vale a vida de Deus. Se eu der errado e um monte de coisa, você é precioso para Deus. Não importa o que aconteça, você é precioso para Deus. E quanto mais você vai entendendo isso e se entregando nas mãos daquele que te ama, quanto mais você é feliz. Porque aonde habita o pecado e habita a infelicidade. E quando nós temos que lidar com coisas que são espirituais, é com as armas espirituais que temos que lidar. Quanta gente hoje quebrada, quanta gente hoje infeliz, quanta gente hoje triste, quanta gente hoje amargurada, ressentida. E se você vai lançar um olhar, você vai ver que é pecado. Você pode fazer o que você quiser, você pode tomar um remédio que você quiser, você pode fazer a terapia que você quiser, você pode... Se você às vezes percebe que uma coisa é pecado, o que você precisa é de graça de Deus. Não tem outro caminho. É a graça que vai te curar. É a graça que vai te restaurar. O que é espiritual só é combatido, só é vencido com aquilo que é espiritual. Agora, aquilo que é humano, sim, aí você precisa de um tratamento, você precisa de uma ajuda, você precisa, de repente, se falta alguma química no seu cérebro que está te descontrolando, vamos tomar essa química. Mas o que é espiritual precisa ser combatido espiritualmente. Então, olhar para dentro de nós, queridos. Fazemos parte de uma família real, não se esqueça disso. Não são os outros fora de você que vão te dar o valor que você merece. Não é nada fora de você que vai te dar, que vai fazer com que você tenha o valor que você merece.
teu valor, a tua dignidade vem de Deus. E vale a pena nessa vida lutar para estar com Deus. Como diz São Paulo, combati o bom combate. Mostrando que a vida é luta também, a vida é enfrentamento também, a vida é sofrimento, não só isso, mas é isso. Frei, mas eu queria viver como se eu estivesse passeando, fazendo turismo nesse mundo. Não dá. É batalha, é luta. Temos uma coroa a conquistar e a manter sobre nós. São Paulo já visualizava, ele estava preso, encarcerado, mas ele sabia que ele seria coroado por Deus. Há coroas hoje que custam 60 milhões de dólares. A tua coroa custa mais do que isso. Custa o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus. Tu serás coroado também. Pela tua perseverança, pela tua insistência, pela tua fé, até o fim. Fico imaginando, talvez um dia no céu, muitos de nós, queira Deus, todos nós, coroados um dia no céu. Olha para a pessoa que está do seu lado, imagina uma coroa nela assim, bonita. Ser coroado por Deus. Coroado. E às vezes você vê na cabeça de um que tem uma pérola maior, tem um diamante maior. E ali tem um rubi maior na cabeça do outro. Você fica imaginando o que serão essas pérolas maiores. Talvez foram as dores maiores que ele suportou por amor a Cristo. Pedro e Paulo suportaram correntes, algemas, prisão, perseguição, maus tratos. O que eu e você já sofremos por Cristo? O que eu e você já sofremos por Deus? O que eu e você já sofremos para vencer uma tentação? Para vencer um pecado? Para vencer um vício? O que você já sofreu por amor a Deus? O que você já deixou por amor a Jesus? O que você já renunciou? Para não perder a tua fé, mas para permanecer firme com Deus. Queridos, às vezes o tempo muda, fica um pouco mais fechado. Não, hoje não vou na igreja, hoje não quero, estou com frio. Posso ficar doente, posso não sei o quê, posso... Às vezes a gente não deixa nada por Deus. Como que a gente vai querer coroa? Como que a gente vai querer pérolas? Como que a gente vai nos manter firme diante desse mundo que nos ilude? Por isso, um cristão tem que ser um lutador. Um cristão tem que ser um guerreiro. Uma mulher cristã tem que ser uma mulher de fé que combate, que não se deixa levar pelas mentiras desse mundo. O Evangelho termina dizendo hoje: Pedro, tu és pedra. Sobre esta pedra vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. O inferno, Pedro, vai se levantar contra a minha igreja para destruir a minha igreja, para enfraquecer a minha igreja, para enfraquecer os filhos da igreja, para enfraquecer os ministros da igreja, para realmente tentar destruir a igreja.
Mas o inferno não vai prevalecer, porque ela tem uma missão. Enquanto não acontecer a segunda vinda gloriosa de Jesus ao mundo, a missão da igreja continuará. Porque aquilo que Deus plantou nesse mundo, outro homem e nem o diabo conseguirá arrancar. O que Deus plantou. Muito pelo contrário, Jesus diz a Pedro: o que tu ligares na terra será ligado no céu, o que tu desligares do céu será desligado na terra. Você sabe que quando o homem e a mulher pecaram, eles colocaram a chave da vida nas mãos do diabo, entregaram. Para que o diabo, com as suas mentiras, fizesse o que eles quisessem com o ser humano. Você entrega aquilo que você tem de melhor, a tua vida, a tua amizade com Deus. E o que Jesus está dizendo hoje a Pedro? Pedro, tira a chave das mãos do diabo. E agora é você, é a autoridade da minha igreja, que agindo em meu nome, lutará para saquear o inferno, ou aqueles que estavam indo para o inferno, para levá-los para Deus, para a eternidade. É isso que Paulo está ensinando também na carta a Timóteo. Deus me livrou da boca do leão. Às vezes é isso que o leão quer fazer conosco, colocar as suas garras sobre nós, ou nos abocanhar de modo que ele ache que o nosso lugar, a nossa vida é estar debaixo do seu poder, do seu império. Não. A nossa vida está debaixo do reinado de Jesus Cristo. Ele é o nosso Rei. Ele é o nosso Senhor. E deixa eu te dizer, querido, a nossa vida não está debaixo do reinado desse mundo. Não está debaixo do reinado dos homens. Devemos rezar pelas nossas autoridades, mas nem tudo que elas decidem são mandamentos de Deus para nós. Foi aprovada uma lei disso, foi aprovada uma lei do aborto, foi aprovada... Sim, mas eu sou cristão. Eu estou debaixo dos mandamentos de Deus. E não das concessões humanas, do modo humano de pensar e de se organizar. Eu estou debaixo, a minha vida está debaixo do reinado de Cristo. Por isso é importante esse discernimento no Espírito Santo. Senão você se perde. Porque foi aprovada uma lei aqui agora, porque foi aprovada uma lei lá, porque os deputados e os senadores se reuniram, o presidente... Tudo bem, mas eu quero confrontar essa lei com a verdade do Evangelho. E entre essa lei e o Evangelho, eu fico com o Evangelho. Eu fico com os mandamentos de Deus, que me salvarão. Não com uma lei que é uma concessão humana, influenciada por um grupo de pessoas, e que às vezes é uma lei iníqua e perversa e vai contra Deus. Então isso tem que ficar claro para nós, irmãos. Senão a gente se perde nesse mundo. O apóstolo Paulo aprendeu. São Pedro aprendeu a viver debaixo do reinado de Cristo. Nós somos chamados a viver debaixo do reinado de Cristo. E Jesus não vai desistir de ninguém. Assim como não desistiu de Pedro,
que às vezes era cabeça dura, de Paulo, que com todo o seu zelo era um assassino. Esteve na morte de Estevão, diz o livro Atos dos Apóstolos, jogaram as vestes de Estevão aos pés do jovem Saulo. Perseguia a igreja, tirava os cristãos das casas e apedrejava. Se Deus fez isso com eles, o que Deus pode fazer conosco? Somos também chamados a fazer com que a igreja continue a sua missão. Leve a sua missão para a frente. Outro momento foi Pedro, foi Paulo. Hoje somos nós. Você com o seu testemunho, você com a sua família, você no seu matrimônio, você como jovem, você como adulto, é você que Deus confia hoje para levar essa fé para frente. Deus confia.